assim, se alguém está nos ouvindo, está nos vendo e fala, puxa vida, como é que eu faria para seguir os passos dessa moça que passou essas experiências tão maravilhosas? Qual o conselho que você daria? Porque muita gente está em casa, está na sua comunidade, às vezes nasceu naquela cidade, é muito confortável, conhece todo mundo, já nasceu Uhum. ali, foi criado ali, estudou ali. Sair dali para um desconhecido, para um mundo novo, isso é muito desafiador, né? A mudança, ela é típico do ser humano, ele não gosta de mudança, né? A gente gosta de ficar no nosso cantinho, quietinho, seguro, né? Eu falo muito isso para os alunos. Mas, assim, a minha vida, eu inclusive dei um treinamento outro dia sobre a gestão de mudanças para o pessoal da educação, aí eu comecei falando das mudanças da minha vida. Então, só em Recife eu morei em 7 lugares, né? Então, o que eu posso dizer para essas pessoas, principalmente os jovens, é que não tenham medo de mudar, porque teve um pensador, Heráclito, que ele viveu muitos anos antes de Cristo, e que ele disse que a única coisa certa que a gente tem na vida é a mudança. É, Então, muda tudo a todo momento. Então, e o tempo também é uma coisa que esse momento que a gente vive, as pessoas falam, o tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Não sejam tão rigorosos com isso daí. Se você parar um ano a sua faculdade para sair para o pioneirismo, não vai fazer diferença. Aliás, vai fazer muita diferença. Você pode ter feito a diferença na vida de muitas pessoas que ainda não sabem que os ensinamentos barrais estão aí, né, como esse remédio para curar a humanidade. Então, eu sempre digo que não tenham medo da mudança, porque é muito legal quando a gente conhece outras culturas, outros modos de viver, a gente valoriza a diversidade, valoriza a diferença. Eu li um artigo científico de um biólogo que comprovou que se a gente fosse igual, a gente não existia mais vida humana na Terra. A gente só existe porque a gente é diferente, né? E quando eu entrei no mestrado, a primeira aula, a professora também de biologia, que era um mestrado sobre desenvolvimento sustentável, ela disse que ela provou para a gente que esse planeta não precisa do ser humano. A vida, a gente está aqui muitas vezes destruindo, que as plantas, o meio ambiente, ele sobrevive sem a gente. regenera. Então, olha a importância que a gente tem, quem somos nós, que privilégio que a gente tem de ter essa vida. E o que a gente está fazendo com esse mundo? Como que a gente está usando esse privilégio que a gente tem? Se destruindo, fazendo guerra, fazendo confusão, desunião, né? Então, eu penso que estudem cada vez mais, a gente não pode parar de estudar nunca, principalmente os princípios barrais, não tenham medo das mudanças. Quanto mais a gente conhece pessoas e vive essa diversidade toda, mais a gente aprende. Tudo isso serve de experiência para o resto das nossas vidas. Você estava falando ali que minha família se transformou. Eu me transformei. Eu andava com hippie, lembra dos hippies? Sim. Eu andava com hippies. Eu nunca me droguei, mas eu andava com gente que se drogava, né? Por isso que meu pai ficou tão assustado quando eu comecei. Que é isso de fé Bahá'í? Que grupo é esse agora que ela está vivendo? Então, eu achei um caminho na minha vida, né? Sem fanatismo nenhum, né? Porque isso não é. Sim. Como teria sido a minha vida se eu não tivesse encontrado a fé Bahá'í? Muitas vezes eu me pergunto como tudo isso fez com que transformasse muita coisa ao meu redor. Como ainda eu consigo, falando da fé ou alguma frase de Bahá'u'lláh, eu dou uma disciplina de comunicação que quando eu começo a falar sobre comunicação, eu falo de uma língua bondosa e radiante, é o ímã do coração dos homens. É impressionante o poder da palavra de Bahá'u'lláh. Quando você começa a falar uma frase de Bahá'u'lláh, todo mundo para, sem ninguém nunca ter ouvido falar dele muitas vezes. Todo mundo escuta. Então, eu já tive várias provas disso daí. Então, minha gente, não tenham medo. Entendam que a gente tem
nas mãos, no nosso conhecimento, esse remédio que pode transformar o mundo, e que você pode ser um desses agentes de transformação. Não tenham medo da mudança, não tenham medo de conhecer novas pessoas, e escutem a experiência de quem já veio antes, deem valor à sabedoria que a gente conseguiu adquirir por conta das nossas vivências. Porque tem uma frase muito famosa aí que diz que tem duas formas de aprender, né? Ou pelo amor ou pela dor. Então, muitas vezes, você não quer ouvir a experiência, essa velha aí falando um monte de bobagem, saudosista, né? Lembrando essas histórias malucas, mas vocês podem não repetir as coisas que não foram tão legais, usando as nossas experiências, né? E aí vocês não vão sentir dor no aprendizado. Então, eu acho que tem muita dificuldade das pessoas aprenderem com a experiência dos outros. Elas querem, os jovens principalmente, querem passar pelas suas experiências. A gente fala, isso não vai dar certo, não é por aí, não vai desse jeito. Mas não adianta, muitas vezes as pessoas, né? Então, não sigam o que eu estou falando ou o que Padinha está falando. Vão para as escrituras, vão para o que Abdu'l-Bahá disse, vão para o que Bahá'u'lláh disse e sigam por aí. E assim, não esperem mais. Meu Deus, está na hora, já passou da hora.